Consagre hoje sua casa, família, negócios e receba bênçãos multiplicadas. Você sente que está lutando sozinho. As coisas até parecem estáveis por fora, mas dentro de você algo está desmoronando. Sua casa virou campo de tensão. Sua família vive em guerra fria. Sua vida parece travada. E os seus negócios parecem amarrados por forças invisíveis. Há um cansaço que não vem só do corpo. Há uma angústia que nem o silêncio resolve. É como se houvesse uma nuvem escura pairando sobre tudo. E você não sabe mais o que fazer. Mas eu, o Senhor, te encontrei aqui e te digo, nada disso é casual. Existe uma origem espiritual para aquilo que parece natural. E hoje eu te chamo para fazer aquilo que os fortes fazem quando não há mais saída humana, consagrar tudo ao meu sangue. O sangue de Jesus não é um símbolo, não é poesia de fé, é arma, é escudo, é cobertura. E quando você consagra sua casa, sua família, sua vida e os seus negócios ao meu sangue, você está dizendo ao mundo espiritual, aqui o inimigo não entra mais. Não adianta ungir a porta e deixar a alma aberta. Não resolve orar por proteção e continuar abrigando o medo. O que eu quero de você hoje não é um ritual, é entrega total, sem reservas. Porque só quando tudo é colocado no altar, tudo pode ser multiplicado pela minha mão. Eu vi os ataques que vieram contra você. Eu vi os planos que foram enterrados vivos. Eu vi a tristeza tentando se disfarçar de rotina, mas também vi sua resistência. Vi sua fé pequena, mas firme. Vi você tentando e cansando. E por isso te trago aqui. Porque é hora de uma nova consagração. Uma que não será apenas palavras, mas selos eternos. Neste vídeo, eu vou te conduzir em 10 passos espirituais. Em cada um deles, você vai entregar uma parte da sua história, da sua estrutura, da sua alma. E em troca, eu vou restaurar o que foi quebrado. Não de forma mística, mas profunda, real, tangível. Você vai entender que o sangue de Jesus não é só para te perdoar. É para te proteger, restaurar, reconstruir e te reposicionar. Você vai aprender como usar essa verdade para transformar cada canto da sua existência num altar vivo da minha presença. Mas antes de começar, silencie agora o ambiente e o coração. Respire fundo, porque você está entrando em território santo, onde palavras serão decretos, onde orações serão chaves, onde sua entrega será o início da multiplicação. Se você está pronto para viver o novo, escreva agora nos comentários. Tudo o que eu sou e tenho pertence a Jesus. Esse comentário será como uma assinatura, um ato espiritual, uma liberação no céu. E agora, vamos começar. Porque há uma guerra sendo vencida enquanto você consagra. E a primeira área que será selada com o meu sangue é onde tudo começa. A primeira porta que o inimigo toca, sua casa. Sua casa é mais que um abrigo, mais que paredes, cômodos e móveis. É o lugar onde sua alma repousa, onde o invisível se manifesta primeiro, onde o ambiente carrega as marcas das conversas, dos silêncios, das dores e das esperanças. E é por isso que o inimigo começa por aí. Ele sabe que se conseguir envenenar o ambiente onde você vive, ele contamina sua fé, seu ânimo e, aos poucos, paralisa tudo o que está ao seu redor. Quantas vezes você já entrou em casa e sentiu o ar pesado sem explicação? Quantas brigas aconteceram do nada por motivos irrelevantes? Quantas vezes o cansaço emocional pareceu maior dentro de casa do que fora dela? Isso não é coincidência. Isso é território espiritual fragilizado, é brecha, é campo aberto para aquilo que você não vê, mas sente. E é exatamente por isso que hoje eu te dou um chamado. Consagre a sua casa ao meu sangue. Não é só uma oração, é um selo, é um decreto,
É uma blindagem que nenhum espírito contrário pode atravessar. Quando você declara que o seu lar pertence a mim, você fecha a porta para toda a ação das trevas que tentava operar no oculto. Eu sei o que aconteceu nesse ambiente, sei das palavras duras que foram ditas, dos momentos em que você chorou sozinho naquele quarto, das vezes em que a opressão foi tão forte que você mal conseguia dormir. E mesmo assim, eu permaneci ali, esperando que você me entregasse esse espaço, esperando que você dissesse: Jesus, este lugar é teu, e agora chegou a hora. Caminhe pela sua casa como quem toma território. Toque nas portas e diga: eu selo esta entrada com o sangue do Cordeiro. Entre em cada cômodo e declare: toda influência maligna, todo espírito de confusão, enfermidade, discórdia ou medo, saia agora. Este lugar pertence a Jesus. Unja os batentes com óleo. Coloque louvor para tocar. Deixe que a atmosfera seja preenchida com a minha presença. E você verá o ambiente mudar diante dos seus olhos. Não porque você forçou algo, mas porque onde meu sangue é invocado com fé, há libertação real. Não subestime isso. A casa que você tolera em desordem espiritual se torna campo de batalha constante. Mas a casa que você consagra se transforma em altar. E um altar carrega fogo, carrega adoração, carrega paz. E onde há paz, eu faço morada. Talvez você tenha herdado maldições geracionais sobre o seu lar. Talvez você tenha presenciado traições, doenças, perdas inexplicáveis dentro dessa casa. Mas o sangue de Jesus tem poder para quebrar toda cadeia, toda contaminação espiritual, toda influência negativa que entrou por palavras, objetos, visitas ou práticas antigas. Hoje eu te dou autoridade para limpar, para restaurar, para declarar um novo ciclo. Não espere outro ataque para agir. Você está sendo posicionado para prevenir, não apenas reagir. E se você mora com outras pessoas que não compartilham da sua fé, não se preocupe. A sua consagração é suficiente para liberar o ambiente. Basta que você tenha fé, ousadia e convicção. O que começa com um gesto pequeno, uma oração, uma palavra, uma unção, pode se tornar a semente de um milagre completo. E agora, escreva nos comentários: minha casa é território consagrado ao sangue de Jesus. Esse ato, simples aos olhos humanos, libera um princípio no mundo espiritual. Porque toda casa que é consagrada se torna campo fechado para o inimigo e caminho aberto para o agir de Deus. Agora que sua casa está consagrada, vamos para a próxima área, a sua família. Porque de que adianta morar num ambiente selado se os corações ainda estão quebrados e vulneráveis? Família ferida, promessa adormecida. A cura começa pelo sangue. A família foi o primeiro projeto que criei na terra. Antes do templo, antes da igreja, antes de qualquer outra estrutura, eu estabeleci um lar. Homem, mulher, aliança, filhos, legado. Por isso, quando o inimigo quer destruir uma geração, ele começa semeando confusão onde deveria haver unidade. Ele ataca o amor, ele distorce os papéis, ele planta silêncio onde deveria haver diálogo, rejeição onde deveria existir abraço, e com o tempo, o que era para ser proteção se torna prisão. Quantas feridas hoje você carrega que nasceram dentro do seu próprio ambiente familiar? Palavras que você nunca esqueceu, comparações que te diminuíram, ausência de alguém que deveria ter estado ali, o peso de ter que ser forte demais para todo mundo. Você foi sangrando por dentro, tentando manter o sorriso por fora, e isso te afastou de si mesmo, dos outros e muitas vezes de mim. Mas escute o que vou te dizer agora. Não há família que o meu sangue não possa restaurar. Eu não espero famílias perfeitas para derramar meu poder. Eu uso famílias quebradas para revelar minha graça.
Mas você precisa me entregar as ruínas. Precisa parar de tentar consertar tudo sozinho. Precisa me chamar para o centro, não para a margem. Porque onde eu sou apenas mencionado, o inimigo ainda encontra espaço. Mas onde sou entronizado, não há divisão que permaneça de pé. Hoje é dia de consagrar sua família ao meu sangue, nome por nome, um por um. Não importa se estão perto ou longe, se são crentes ou não, se há mágoas antigas ou apenas distanciamentos silenciosos. Traga todos agora diante de mim. Fale os nomes em voz alta. Declare: Senhor, eu entrego minha família. Cubra cada um com teu sangue, rompe os laços da rejeição, cura os traumas, restaura os vínculos, quebra as maldições e gera reconciliação. Não é só uma oração, é uma decisão espiritual. E toda decisão espiritual gera movimento invisível. Enquanto você ora, eu me movo. Enquanto você perdoa, eu restauro. Enquanto você declara, eu liberto. Porque o que você não pode mudar por esforço, eu posso transformar por presença. Não permita que o orgulho mantenha o distanciamento. A guerra mais difícil é sempre entre aqueles que mais se amam. Mas o sangue que foi derramado na cruz é maior que qualquer palavra maldita, qualquer erro cometido, qualquer erro repetido. Ele é suficiente para recomeçar tudo. Se alguém da sua família se desviou, não desista. Se alguém está nas drogas, na depressão, no crime, na frieza espiritual, não entregue o diagnóstico como sentença. Apresente a causa diante do altar. Consagre esse nome. Rubra com o sangue, porque o que você entrega, eu tomo. E o que eu tomo, ninguém mais destrói. Agora levante sua voz e diga: minha família pertence ao Senhor. Pelo sangue de Jesus, nós viveremos a cura, a paz e a promessa. Não importa quantas gerações vieram antes com padrões quebrados. Não importa se você nunca viu um casamento dar certo ou uma família unida. Você pode ser o primeiro elo da restauração. E tudo começa quando você consagra. Escreva nos comentários: eu consagro minha família ao sangue de Jesus. Essa frase, escrita com fé, é como um decreto profético. E esse decreto pode se tornar a linha que separa o passado quebrado de um futuro curado. Agora que sua casa foi selada e sua família entregue, chegou o momento de olhar para dentro de si. Porque não adianta ter ambiente em ordem e pessoas ao redor sendo curadas, se o seu próprio interior continua sangrando em silêncio. Você é o altar. Consagre sua própria vida ao sangue de Jesus. A parte mais negligenciada da consagração espiritual, muitas vezes, é o próprio coração. É mais fácil orar pelos outros. É mais simples se preocupar com o que está fora. Mas o verdadeiro avivamento começa quando você se coloca no altar. Quando não são apenas suas palavras que oram, mas sua alma inteira que se rende. E é por isso que o inimigo trabalha tanto para manter você dividido por dentro. Entre a fé e a dúvida, entre a esperança e o medo, entre o que você mostra e o que você sente. Ele sabe que um altar rachado não sustenta fogo, e sem fogo não há purificação. Sem purificação não há presença. Sem presença você vive, mas não respira. Hoje eu estou te chamando para a parte mais corajosa dessa jornada. Se enxergar como você realmente está. Não como os outros pensam, não como você finge nas redes sociais, mas como sua alma clama, mesmo em silêncio. Eu não me assusto com sua bagunça, eu não recuo diante dos seus pecados, eu não te rejeito por causa das suas quedas, eu vim justamente por isso, para pegar os cacos e fazer altar com eles, para transformar escombros em morada. Mas isso exige algo que ninguém pode fazer por você: decisão. Você precisa se render de verdade, parar de fugir, parar de se esconder atrás da culpa, da vergonha, da aparência. Chegou a hora de dizer: Jesus, eu consagro minha vida ao teu sangue. Me lava, me cura, me alinha.
Eu não quero mais viver dividido. Eu quero ser teu completamente. Essa entrega não é emoção, é entrega espiritual. E o sangue de Jesus não apenas limpa o pecado, ele resgata a identidade. Ele reconstrói quem você é. Ele lembra ao seu espírito quem você foi criado para ser. Ele cura as raízes. Ele corta o ciclo de autossabotagem. Ele silencia a acusação interna que te paralisa. Você não é definido pelos seus erros, nem pelas vozes que te disseram que você não era suficiente. Você é definido pelo sangue que foi derramado em seu lugar. Esse sangue tem memória. Ele lembra da aliança feita na cruz. Ele lembra que você tem dono. Ele lembra que você não é qualquer um. E quando você consagra sua vida, não apenas sua alma é curada, todo o restante começa a responder. A sua saúde, a sua mente, o seu emocional, sua autoridade espiritual. Você começa a orar com outra firmeza, a andar com outra segurança, a sonhar com outra ousadia. Porque você não está mais tentando viver por conta própria. Você está debaixo de uma cobertura eterna. Diga em voz alta agora: a minha vida pertence a Jesus, e o sangue dele é o selo da minha redenção. Essa frase quebra legalidades antigas, interrompe sentenças do passado, reescreve a sua história. Não importa onde você caiu, hoje é o dia em que o altar é restaurado, e esse altar é você. Escreva nos comentários com fé: consagro minha vida ao sangue de Jesus. Esse decreto é um marco, o início de uma vida onde o inimigo não toca mais em quem você é. E agora que você está consagrado por completo, é hora de olhar para o que você carrega, os projetos, os dons, os sonhos e também os negócios que Deus te confiou. Negócios consagrados, portas abertas. O que é de Deus, ninguém bloqueia. Você já sentiu que, por mais que se esforce, os frutos não aparecem? Que os projetos travam, os recursos evaporam e as portas que deveriam se abrir parecem sempre emperradas? Talvez você até esteja vivendo um período de conquistas, mas com uma sensação interna de instabilidade, como se algo pudesse desmoronar a qualquer momento. Isso não é apenas administração, é guerra espiritual, porque tudo aquilo que não é consagrado está vulnerável. Hoje, eu te chamo para colocar seus negócios no altar. Tudo o que você lidera, empreende, gere, planeja, administra ou sonha, precisa ser coberto pelo meu sangue, porque o inimigo ataca aquilo que tem potencial de multiplicação. Ele odeia ver filhos meus prosperando de forma limpa, honesta, frutífera, com propósito. Então ele semeia bloqueios, infiltra medo, promove sabotagem, rouba conexões, e o que era para ser fonte vira vazamento. Mas há uma promessa liberada para quem me entrega tudo. A bênção do Senhor enriquece e com ela não vem desgosto. Não estou falando de riquezas momentâneas. Estou falando de provisão estável, sustentável, alinhada ao céu. Mas para isso, você precisa me devolver o governo, parar de fazer tudo do seu jeito e me chamar para ser sócio do que está construindo. Você já parou para pensar que talvez a estagnação financeira que enfrenta não seja falta de esforço, mas falta de consagração? Que talvez o que está travando não é o mercado, mas a ausência de cobertura espiritual? O sangue de Jesus não serve só para te salvar no final. Ele serve para te proteger no processo, para blindar decisões, para direcionar negócios, para afastar acordos errados, para multiplicar recursos que ninguém esperava. Hoje eu quero que você traga os nomes da sua empresa, dos seus projetos, dos seus clientes, das suas finanças diante de mim. Fale comigo em voz alta agora. Senhor, eu coloco meus negócios sob o teu sangue. Tudo que é meu é teu. Remove o que não vem de ti. Restaura o que foi roubado e faz fluir onde tudo parecia parado. Se você está desempregado, não pense que esse tópico não é para você.
O maior negócio que você tem é a sua capacidade de gerar algo com o que eu te dei. Seus dons, seus talentos, sua inteligência, sua capacidade de servir. Consagre também isso, porque a porta que eu abro, ninguém fecha. Mas a porta que você tenta forçar sem consagração se torna armadilha. A partir de hoje, você vai perceber o ambiente espiritual ao redor dos seus projetos mudando. Eu vou colocar favor onde havia rejeição, estratégia onde havia confusão, recurso onde havia dívida. Mas lembre-se, o que é consagrado a mim não pode mais ser manipulado por orgulho, medo ou ganância. Meus princípios vêm junto com minha presença. E quando você me entrega o controle, eu libero o crescimento. Diga agora com fé e autoridade: meus negócios são do Senhor, e o sangue de Jesus é a cobertura sobre tudo o que administro. Escreva isso também nos comentários. Consagro meus negócios ao sangue de Jesus. Esse simples ato é uma chave profética e pode ser o início de uma colheita que não será mais interrompida por mãos humanas. E agora que você consagrou tudo o que tem, casa, família, vida e negócios, chegou o momento de entender que existe um território invisível que precisa ser blindado: o mundo espiritual ao seu redor. A guerra é invisível, mas a proteção é real. Blinde-se pelo sangue. Você não precisa ver para saber que está em guerra. Acorda cansado, sem explicação. Começa a orar e vem distração. Tenta jejuar e surgem conflitos. Tem dias em que tudo dá errado antes mesmo do sol nascer. Parece coincidência, mas não é. Você está em campo de batalha, e o campo é espiritual. O erro de muitos é achar que a vida cristã é apenas sobre comportamento e não sobre enfrentamento. Mas a verdade é que desde o momento em que você decidiu andar com Deus, você se tornou uma ameaça para o reino das trevas. E tudo aquilo que você consagrou, sua casa, seus relacionamentos, seus projetos, se torna alvo de retaliação. Por isso, eu te ensino a se cobrir, a se blindar, a entrar no dia como quem entra em combate, não com medo, mas com consciência, não com tensão, mas com autoridade, porque você não luta sozinho, você luta coberto pelo meu sangue. O sangue de Jesus não é só proteção emocional, ele é escudo espiritual. E quando você declara: eu me cubro com o sangue do Cordeiro, você está ativando uma legalidade no céu e um bloqueio no inferno. Você está dizendo: aqui não, em mim não toca. O que é meu não se rouba. O que é promessa não se atrasa. Quantas vezes você se sentiu drenado do nada? Teve sonhos pesados? Sentiu calafrios ou opressão? Isso não é só estresse, é batalha espiritual. E toda batalha que não é discernida é vencida pelo lado errado. Mas hoje eu te ensino a lutar com armas espirituais: oração, jejum, palavra. Mas acima de tudo, consagração diária ao meu sangue. Antes de sair de casa, declare: Senhor, eu me cubro com o teu sangue. Que nenhum dardo inflamado me alcance, que nenhuma seta contra minha mente prospere, que nenhum espírito contrário tenha acesso à minha alma. Essa oração simples, feita com fé, abre caminho onde havia emboscada. Derruba muralhas que você nem sabia que existiam. E não é só sobre você. Cubra seus filhos, cubra seu cônjuge, cubra sua rotina, suas decisões, suas palavras. O que é protegido no invisível frutifica no visível. Eu te dou autoridade para dizer basta, para fechar brechas, para cortar laços que abriam legalidade ao inimigo e para estabelecer vigilância constante. Mas lembre-se, você só pode sustentar no mundo espiritual o que consagra no secreto. Não é fórmula, é relacionamento, é intimidade, é vida no altar. Diga agora com firmeza: eu me cubro com o sangue de Jesus e nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Escreva também nos comentários: declaro cobertura total pelo sangue de Jesus sobre minha vida espiritual.
Esse ato não é um costume, é um decreto. E o céu se move quando um filho meu declara com fé que reconhece a guerra e confia no escudo eterno. E agora que você aprendeu a blindar sua vida com consciência espiritual, chegou a hora de entender algo mais profundo. O que você não consagra, o inimigo negocia. Vamos falar sobre isso no próximo passo. O que você não consagra, o inimigo negocia. O silêncio também fala no mundo espiritual. A omissão também tem consequência. Quando você não consagra uma área da sua vida, o inimigo não pede permissão, ele ocupa. Não porque tem autoridade legítima, mas porque encontrou espaço disponível. E onde não há aliança com o céu, há manipulação do inferno. Você já percebeu como certos padrões se repetem na sua vida? Relacionamentos que começam do mesmo jeito e terminam na mesma dor. Ciclos de escassez que voltam justo quando tudo parecia dar certo. Ansiedades que surgem sempre antes de uma grande decisão. Isso não é apenas emocional. Muitas vezes é espiritualidade não alinhada. São áreas que você está tentando administrar sozinho, sem declarar quem é o Senhor sobre elas. Hoje eu te chamo para sair da neutralidade, para tirar das mãos do acaso aquilo que precisa estar no altar. Porque o inimigo negocia o que você não entrega. Ele entra nos detalhes, rouba pequenas convicções, semeia distrações, propõe atalhos e aos poucos vai minando sua força espiritual até você sentir que perdeu o controle da própria vida. Mas há uma boa notícia. O sangue de Jesus compra de volta aquilo que você não conseguia resgatar. O que foi usado de forma errada, o que foi entregue ao pecado, o que foi ferido pela sua própria decisão. O sangue não apenas limpa, ele restaura o domínio espiritual sobre tudo aquilo que estava à deriva. Consagre agora as áreas que você vinha administrando sem oração. Pode ser sua sexualidade, seus relacionamentos, sua saúde, seu tempo, suas emoções. Diga com coragem: Senhor, essa parte da minha vida não estava sob tua cobertura, mas agora eu consagro. Lava com teu sangue, restaura o controle, quebre toda influência oculta e estabelece tua vontade. Esse tipo de oração tem peso no mundo invisível, porque onde há confissão sincera, há libertação genuína. Você não precisa continuar negociando com o caos. Você pode decidir agora mesmo quem é o Senhor da sua história. E se alguma dessas áreas foi marcada por pecado ou envolvimento espiritual com práticas contrárias à minha palavra, arrependa-se com verdade. O sangue que eu derramei não te acusa, ele te limpa. Mas eu não posso proteger aquilo que você insiste em esconder. Tudo o que é trazido à luz é curado. Tudo o que permanece nas sombras, o inimigo continua manipulando. Declare agora: eu consagro cada área vulnerável da minha vida ao sangue de Jesus. Nada ficará em aberto, nada ficará nas mãos do inimigo. Escreva nos comentários com ousadia espiritual: declaro que tudo em mim e ao meu redor pertence exclusivamente a Jesus. Esse ato é mais que simbólico, é um grito de retomada, é o corte de correntes invisíveis. E agora que você compreendeu esse princípio, está pronto para o próximo passo: aprender a manter essa consagração de forma contínua, porque o que você consagra uma vez precisa ser sustentado com fidelidade. Consagrou, então persevere. A consagração precisa de continuidade. Muitos caem porque confundem consagração com momento. Acham que uma oração forte resolve tudo, que ungir hoje protege para sempre, que um culto cheio de emoção resolve uma década de negligência espiritual. Mas a verdade é que o que você não sustenta em segredo, o inimigo derruba em público. Você não pode consagrar sua casa e continuar alimentando contendas nela. Não pode consagrar seus negócios e continuar tomando decisões sem oração. Não pode consagrar sua vida e voltar a repetir os hábitos que abrem brechas.
Consagração exige perseverança, exige vigilância, exige o tipo de disciplina que mantém o fogo aceso no altar, mesmo quando ninguém está vendo. Eu não quero só sua entrega de hoje. Eu quero seu coração amanhã depois, e depois de amanhã também, porque a bênção que é mantida com constância permanece, mas a consagração que não é cultivada se torna memória de algo que um dia teve poder, mas perdeu força. Por isso, eu te convido agora a estabelecer rotinas espirituais de manutenção. Separar momentos fixos do dia para me buscar. Declarar todos os dias: minha casa, minha mente, meus sentimentos, minha família e meus negócios continuam debaixo do sangue. Não porque eu tenha esquecido, mas porque você precisa se lembrar, reforçar, proteger, declarar. Porque o mundo espiritual se move por constância e não por intensidade emocional passageira. Você precisa se lembrar que o altar foi feito para ter fogo constante. E o fogo não se mantém sozinho, ele precisa de lenha. A lenha é a palavra, é a oração, é o louvor, é o jejum, é a renúncia. E tudo isso não deve ser feito por obrigação, mas por consciência. Você está sustentando o ambiente onde Deus habita. Não se trata de religiosidade, se trata de intimidade com quem já provou que te ama, mesmo quando você falha. Mas essa intimidade precisa ser cultivada, regada, fortalecida, porque o inimigo não desiste de rondar e você não pode desistir de permanecer. Diga agora com fé: eu escolho sustentar minha consagração com fidelidade diária, que o fogo nunca se apague no meu altar. E escreva nos comentários como um compromisso público diante do céu: eu serei fiel à consagração que fiz diante do Senhor. Esse comentário, essa oração, esse compromisso serão marcas que o céu registrará. Porque quem é fiel no secreto recebe autoridade no visível. E agora que você entendeu que a consagração precisa de continuidade, chegou a hora de abrir os olhos para algo ainda mais poderoso. Aquilo que é consagrado a Deus se torna canal de bênçãos, não só para você, mas para todos ao seu redor. Quando você consagra, você multiplica. Seja canal de bênção. Você acha que tudo isso é só sobre você? Não é. Desde o começo, eu te chamei não apenas para ser alcançado, mas para ser instrumento. Você não é só um recipiente da minha graça. Você é um canal vivo. E tudo que você consagra se torna semente. E toda semente consagrada gera colheita que transborda. É por isso que sua casa consagrada se transforma em refúgio para outros. Quem entra sente paz sem saber por quê. É por isso que sua família curada se torna testemunho para quem já havia perdido a esperança. É por isso que sua vida liberta desperta outros para voltarem ao altar. É por isso que seus negócios fluindo debaixo da minha vontade se tornam fontes que abençoam famílias inteiras. O que é consagrado a mim se multiplica, não só em frutos, mas em alcance. Você não imagina quantas pessoas serão tocadas pela decisão que você tomou hoje. Você não sabe quantas correntes invisíveis serão quebradas porque você escolheu se posicionar. Mas eu sei, eu vejo e eu te digo, a sua fidelidade vai restaurar outros sem que você perceba. Assim como as bênçãos se multiplicam quando você consagra, as maldições se quebram onde há um consagrado. Na Bíblia, não era a multidão que fazia a diferença. Era a presença de um só homem ou mulher consagrada. José foi a bênção da casa de Potifar. Esther foi a chave de livramento para uma geração. Daniel carregava o céu dentro da Babilônia. E você, sim, você, foi chamado para carregar essa mesma autoridade. Você não precisa ser pastor, nem ter um microfone. Você só precisa ter um coração posicionado. Porque quando o céu encontra alguém totalmente entregue, ele transforma essa pessoa em ponto de encontro entre a terra e o sobrenatural.
Eu estou derramando sobre você algo que não é só para você. É para os que vão entrar em contato com sua voz, seu olhar, sua conduta, suas decisões, suas orações. Você será como farol no meio do caos, como abrigo em meio ao deserto, como ponte onde antes só havia abismo. Mas para isso, você precisa manter-se alinhado, porque o canal que transmite água precisa estar limpo, contínuo e conectado à fonte. E essa fonte sou eu. O que sai de você será puro, poderoso e preciso, se você continuar me buscando com inteireza. Diga agora, com voz profética: eu consagro minha vida para ser canal de bênção para outros, que minha entrega gere milagres além de mim. E escreva nos comentários com ousadia espiritual: serei instrumento vivo de Deus. O que Ele me deu, eu multiplicarei. Esse ato é um posicionamento. E o céu responde quando você decide viver não apenas para ser salvo, mas para salvar, curar e edificar outros com a unção que carrega. Agora que você entendeu o propósito da multiplicação, prepare-se, porque a colheita que virá depois da consagração será tão grande que você precisará estar preparado para receber. Bênçãos multiplicadas, quando a entrega libera a colheita. Eu sou um Deus de promessas, mas também sou um Deus de princípios. E todo princípio obedecido ativa uma promessa liberada. Quando você consagra, você semeia. Quando você permanece fiel, você rega. E quando você me entrega o controle, você me dá legalidade para agir sem limites. A colheita sempre vem depois da entrega, mas ela não é comum, não é natural, não é proporcional ao esforço, é sobrenatural. Eu multiplico onde antes havia escassez. Eu honro o lugar que foi colocado em sacrifício. Eu trago de volta o que parecia perdido. E mais, eu restituo com acréscimo. Você vai viver dias em que olhará para trás e perceberá: não faz sentido isso estar acontecendo agora. Mas é aí que você vai entender. Não é sobre lógica, é sobre obediência. Você orou, você entregou, você consagrou. E agora o céu está respondendo com medida recalcada, sacudida e transbordante. Mas atenção, a colheita é proporcional à disposição de entrega. Quem entrega parte, colhe porção. Quem entrega tudo, colhe abundância. E quem sustenta com fidelidade entra em ciclos contínuos de provisão. O sangue de Jesus não apenas protege, ele ativa o favor. Favor nos relacionamentos, no trabalho, nas finanças, nos sonhos, nas conexões, nas ideias. Favor que abre portas que ninguém pode fechar. Favor que te posiciona em lugares que você nem imaginava entrar. Favor que te livra de emboscadas que você nem chegou a ver. Mas eu te digo, prepare-se, porque quem consagra precisa ter estrutura para receber. Você não pode tratar o milagre como se fosse acaso. Você precisa reconhecer que é colheita do céu. E quando você honra o que vem do céu, você atrai mais céu sobre a sua vida. Diga agora com fé e ousadia: eu estou pronto para colher tudo o que consagrei. Que o céu multiplique minha fidelidade com abundância. E escreva nos comentários como um selo de fé: minha colheita será sobrenatural. O que entreguei voltará multiplicado. Esse decreto tem peso espiritual, porque quando você reconhece que a abundância vem da obediência, você se torna confiável para receber ainda mais. E agora, para finalizar essa jornada, prepare o coração. Porque o que você viveu até aqui não foi apenas uma série de orações, foi um novo nascimento espiritual. E no último tópico, eu vou te revelar o que acontece quando você se torna uma pessoa totalmente consagrada. Vida consagrada é vida reconstruída. Você é um novo altar. Você não é mais quem começou esse vídeo. Algo mudou. Não apenas em volta, mas dentro.
O peso caiu, a culpa foi embora, a alma respirou, a mente clareou. E tudo isso aconteceu não porque você aprendeu algo novo, mas porque você entregou o que estava velho. A consagração verdadeira não é reforma, é reconstrução. É quando eu, o Senhor, desmonto o que estava pela metade, o que foi construído sobre feridas, sobre orgulho, sobre medo, e levanto algo novo sobre base firme. O sangue que te cobre agora também te define. Você não é mais o filho rejeitado. Você não é mais a mulher marcada pela dor. Você não é mais o homem paralisado pelo passado. Você é altar vivo. Você é território santo. Você é propriedade exclusiva do céu. E essa nova identidade não depende da aprovação dos outros. Não depende de aplauso, nem de reconhecimento. Ela depende apenas da sua decisão de permanecer no altar. Porque quem é consagrado de verdade carrega a presença onde pisa. Fala com autoridade, ora com resultados, toca com cura, pensa com sabedoria, decide com paz. O mundo ao seu redor pode até não entender, mas o mundo espiritual já reconhece. Você é selado, e o selo é o sangue. Você se tornou casa onde o Espírito Santo tem liberdade. Você se tornou ponte entre feridos e a cura. Você se tornou resposta para orações que ainda nem foram feitas. Você se tornou templo onde antes havia ruína. A vida consagrada é mais leve. Não porque não há lutas, mas porque há cobertura. Não porque não há dor, mas porque há cura constante. Não porque não há oposição, mas porque agora você sabe quem está com você. E é por isso que, a partir de hoje, você caminha diferente. Você fala diferente. Você respira diferente. Porque você foi reconstruído por dentro. Não pelas suas forças, mas pela entrega total ao sangue do Cordeiro. Agora diga em voz alta, como encerramento dessa jornada: eu sou altar vivo. Eu sou consagrado. Eu sou propriedade do Deus Todo-Poderoso. E escreva nos comentários, como um ato profético e público: minha vida foi reconstruída no altar, e o sangue de Jesus é o meu selo eterno. Esse é o marco, o novo começo, o lugar de onde você nunca mais sairá, porque quem entra de verdade nesse nível de entrega não volta atrás, só avança. E agora que você está consagrado, vá e frutifique, vá e libere sobre outros o que você recebeu, vá e viva como quem foi encontrado, lavado e enviado. Porque uma vida consagrada é uma vida que se tornou resposta.